Olá, tudo bem? Eu sou a Viviane Ribeiro e você está no canal A Hora Católica. Seja muito bem-vindo. Salve Maria Santíssima! No vídeo de hoje vou te contar a história de vida de uma santinha linda chamada Gemma Galgani. Se você ainda não conhece a história dela, certamente vai se surpreender com a incrível vida desta santinha. Quero desde já agradecer de todo o meu coração ao nosso querido inscrito João Moraes pela colaboração, pelos comentários e pela sugestão. Meu muito obrigada. Recado dado, vamos pro vídeo? Mas prepara o seu coração, hein? Santa Gemma Galgani, a mística da redenção. Santa Gemma Galgani, em sua breve peregrinação por esta terra, nos deixou um exemplo, o exemplo de sua intensa vida espiritual, se oferecendo a Deus como vítima de expiação pelos pecados dos homens. No participar da paixão, ela deseja ajudar Jesus em suas dores. Se cria assim um pacto de amor, de tal maneira que Jesus a possa oferecer ao Pai como vítima de amor por todos os pecadores. Foi assim favorecida por toda sorte de carismas, como os estigmas da paixão, a coroa de espinhos, a flagelação e o suor de sangue. Ela teve frequentes êxtases, espírito de profecia, discernimento dos espíritos e visões de Nosso Senhor, de Sua Mãe Santíssima, de São Gabriel e da Virgem Dolorosa, e uma incrível familiaridade com o anjo da guarda. Foi constantemente atacada, assim como o Padre Pio, pelo demônio, que lhe aparecia em forma humana ou de animais. Enfim, teve o matrimônio místico com Nosso Senhor Jesus Cristo e morreu como vítima expiatória pelos pecados do mundo. Toda a vida de Gemma foi, em síntese, uma vida de união com Deus, de sofrimento com Jesus Cristo e de zelo ardente pela salvação das almas. No trabalho e no estudo, à mesa e nas conversas, no passeio e até no sono, Deus não se afasta um ponto sequer da mente dela. A figura mística de Santa Gemma Galgani continua a fascinar por sua única experiência espiritual que nos permitiu de conhecer a vontade de Deus. Uma experiência que ainda hoje pode aquecer os nossos corações e a iluminar a nossa mente. De uma pureza angelical e enorme devoção a Nossa Senhora, esta jovem participou de modo místico de praticamente todos os atos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. É, por assim dizer, uma teóloga simples, imediata e rica de humanidade, sem o uso daquelas grandes palavras tanto queridas e usadas pelos grandes teólogos. Dos escritos da mística se podem perceber uma linguagem simples, pobre, que permite, apesar da extrema simplicidade, de compreender e reviver a sua singular experiência com o Senhor Jesus. Perguntou Gemma a Cristo: quem te matou, Jesus? E ele a respondeu: o amor. Sua missão era salvar os pecadores, não com a palavra ou com o ensinamento, mas com a própria vida, com participação na paixão de Jesus. Através dessa graça mariana, ela descobre o significado místico da Virgem aos pés da cruz e doa a Maria Santíssima a sua própria alma.
De sua parte, Maria prepara para ela a graça da estigmatização. Santa Gema, com a oferta da sua própria vida, concluiu a missão que Deus lhe havia confiado, amando-o com todo o seu ser. Porém, apesar de tudo, ela não pôde revestir o hábito de consagrada a Deus, e isto representou certamente a maior desilusão de sua vida, mas consumiu a sua união de amor com Jesus Cristo crucificado no mundo, na normalidade da vida laical. Um sinal evidente que esta estrada pode ser sim percorrida por mim, por você e por todos nós. Santa Gema tinha uma personalidade asceta, ou seja, a pessoa que busca se afastar dos prazeres dedicando-se às orações, privações e flagelações. Pessoa que leva uma vida regrada por buscar a perfeição espiritual. Assim era a personalidade de Santa Gema. Ela caminhava descalça e sem meias, inclusive no inverno, e também usava o cilício. Nela existem todos os ingredientes de uma santa estigmatização, assim como Padre Pio, cheia de amor, assim como Santa Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santinha das Rosas. Atrás de uma aparência normal se esconde uma santa extraordinária, uma mística em contínuo e afetuoso diálogo com Cristo. Uma contemplativa que reza com a simplicidade de uma moça e a profundidade de um teólogo. Ela supera as mais terríveis dificuldades, deixando-se guiar pelo seu anjo da guarda. Desde bem moça, manteve-se a alma cândida com a firme intenção de uma vida imaculada. Santa Gema Galgani nasceu no ano de 1878, no dia 12 de março, em Camagliano, um vilarejo situado perto de Lucca, na Itália. Gema, em italiano, significa joia. Seu pai era um próspero químico e descendente do beato João Leonardi. A mãe de Gema era também de origem nobre. Os Galgani eram uma família católica tradicional que foi abençoada com 8 filhos. Gema, a quinta a nascer e a primeira menina da família, desenvolveu uma atração irresistível pela oração enquanto ainda era muito pequena. Este carinho pela oração lhe veio de sua piedosa mãe, que lhe ensinou as verdades da fé da Igreja Católica desde bem cedo. Foi a sua mãe que infundiu em sua preciosa alma o amor pelo Cristo crucificado. A jovem santa aplicou-se com zelo à devoção. Quando a mãe de Gema tinha de se ocupar com suas tarefas diárias de dona de casa, a pequena Gema puxava a saia da mãe e dizia: "Mamãe, conte-me um pouco mais sobre Jesus." Certo dia, por exemplo, tendo apenas 4 aninhos de idade, ajoelhou-se diante de um quadro do coração de Maria na casa da avó paterna. Com as mãozinhas postas, ficou absorta rezando. A avó, passando pelo aposento, ficou encantada com aquele espetáculo e correu a chamar o seu filho para que também o visse. Este, depois de ter contemplado detidamente aquela oração, não achou nada melhor do que interrompê-la. "Gema, o que está fazendo?" perguntou-lhe. E ela, em êxtase, olhou para ele com a maior seriedade e lhe respondeu: "Estou rezando a Ave Maria.
Saia, que estou em oração. Quando Gema tinha apenas 5 aninhos, ela lia o ofício de Nossa Senhora e o ofício dos defuntos no breviário com tanta facilidade e rapidez quanto um adulto. Infelizmente, a mãe de Gema deveria morrer em breve. No dia em que Gema recebeu o sacramento da confirmação, enquanto rezava ardentemente na missa pela recuperação de sua mãe, a senhora Galgani estava gravemente doente. Ela ouviu uma voz em seu coração que dizia: "Tu me darás a tua mãezinha?" "Sim", respondeu Gema, "contanto que tu me leves também." "Não", replicou a voz, "dá-me a tua mãe sem reservas. Por ora, tu deves esperar com o teu pai. Vou te levar para o céu mais tarde." Gema simplesmente então respondeu: "Sim." Este sim seria repetido ao longo de toda a breve vida de Santa Gema, como resposta ao convite de Nosso Senhor para que ela sofresse por ele. A senhora Galgani, mãe de Gema, morreu quando ela tinha 7 aninhos de idade. Como fizeram outros santos, pediu à Santíssima Virgem que a substituísse. A partir daí, sua devoção à Mãe de Deus tornou-se mais terna. Ela a invocava sempre com o carinhoso apelativo de Mamãe. Após a morte da sua querida mãe, Gema foi enviada pelo pai para um semi-internato católico em Lucca, dirigido pelas Irmãs de Santa Zita. Mais tarde, refletindo sobre seus dias na escola, Gema disse: "Eu comecei a ir à escola das irmãs. Eu estava no paraíso." Ela era uma excelente aluna em francês, aritmética e música, e em 1893 ganhou o Grande Prêmio de Ouro por conhecimento religioso. Uma de suas professoras da escola fez apenas um resumo dizendo: ela era a alma da escola. Gema tinha se preparado arduamente para sua primeira comunhão. Ela costumava implorar: "Dá-me, Jesus, e verás quão boa eu serei. Eu vou mudar bastante. Não vou cometer mais nenhum pecado. Dá-me, Senhor. Eu o desejo tanto e não posso viver sem ti." Com 9 anos, o que era mais cedo do que o de costume, foi-lhe permitido receber sua primeira comunhão. Com a permissão de seu pai, ela foi ao convento local por 10 dias para preparar-se dignamente para aquele acontecimento solene. Então o seu dia chegou, 20 de junho de 1887, na festa do Sagrado Coração de Jesus. Com suas próprias palavras, ela assim descreveu o seu primeiro encontro íntimo com Cristo no Santíssimo Sacramento. É impossível explicar o que se passou então entre mim e Jesus. Ele se fez sentir, fortemente na minha alma. O acontecimento mais marcante que se seguiu na vida de Santa Gema foi a morte de seu pai no ano de 1897. Como consequência de sua extrema generosidade, da falta de escrúpulos de seus interlocutores nos negócios e problemas com credores, os filhos foram deixados sem nada e não tinha nem mesmo meios para sobreviver. Gema tinha apenas 19 anos, mas já tinha uma grande experiência em carregar a cruz. Em sua autobiografia, Gema afirma: "Morto papai, nos encontramos sem nada, carecendo absolutamente de meios de vida." Santa Gema padeceu muitos sofrimentos, não só morais, mas também físicos.
Gema começou bem cedo a ficar doente. Ela desenvolveu uma curvatura na espinha, uma meningite também deixou-a temporariamente surda. Grandes abscessos se formaram em sua cabeça. Seus cabelos caíram e finalmente ela teve paralisia nos membros. Um médico foi chamado e tentou vários remédios, mas nada adiantou. Ela estava apenas piorando. Gema tornou-se devota do venerável Gabriel Possente, de Nossa Senhora das Dores. Acamada pela doença, ela leu a história de sua vida. Mais tarde, ela escreveu a respeito de São Gabriel. Eu comecei a admirar as suas virtudes, disse ela, e seus hábitos. Minha devoção por ele crescia. À noite eu não dormia sem ter sua imagem debaixo do travesseiro, e depois disso passei a vê-lo perto de mim. Não sei como explicar, mas eu sentia a sua presença. Em todos os momentos e em cada ação, o irmão Gabriel vinha à minha mente. Gema, aos 20 anos, estava aparentemente em seu leito de morte. Uma novena lhe foi sugerida como a única chance de cura. No dia 23 de fevereiro do ano de 1899, à meia-noite, ela ouviu o chocalhar de um rosário e se deu conta de que o venerável Gabriel estava aparecendo para ela. Ele falou a Gema: "Queres ficar curada? Reza com fé toda noite ao Sagrado Coração de Jesus. Eu virei a ti até a novena terminar e rezarei contigo a este sacratíssimo coração." Na primeira sexta-feira de março, a novena terminava. A graça tinha sido concedida. Gema estava finalmente curada. Quando ela levantou-se, os que estavam à sua volta choraram de alegria e emoção. Sim, um milagre havia acontecido. Gema, agora em perfeita saúde, tinha desejado tornar-se freira, mas isto não devia acontecer, pois Deus tinha outros planos para ela. No dia 8 de junho de 1899, depois de receber a comunhão, Nosso Senhor deu a conhecer a sua serva que ele lhe daria uma graça muito grande. Gema voltou para casa e rezou. Ela entrou em êxtase e sentiu um grande remorso por seus pecados. A Mãe Santíssima, de quem Santa Gema era extremamente devota, apareceu-lhe e disse: "Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha?" A Santíssima Virgem abriu então o seu manto e cobriu Gema com ele. Que coisa mais linda! Eis como Santa Gema relata como ela recebeu os estigmas. Naquele momento, Jesus apareceu com todas as suas chagas abertas, mas daquelas chagas não mais saía sangue, mas chamas de fogo. Num instante, aquelas chamas vieram tocar minhas mãos, meus pés e o meu coração. Senti como se estivesse morrendo e eu teria caído no chão se minha mãe não me tivesse segurado. Enquanto todo esse tempo eu permanecia sob o seu manto. Gente, olha que coisa mais linda! Eu tive de ficar várias horas naquela posição. Finalmente ela beijou minha testa, tudo desapareceu e eu me vi de joelhos. Mas eu ainda sentia uma forte dor nas minhas mãos, pés e coração. Levantei para ir para a cama e percebi que saía sangue dessas partes onde eu sentia dor. Cobri-as o melhor que pude e, ajudada então pelo meu anjo, pude ir para a cama.
Muitas pessoas, incluindo respeitosos membros da igreja, testemunharam este milagre dos estigmas, que se repetiu praticamente até o fim da vida de Santa Gema. Uma testemunha ocular afirmou que saía sangue dos ferimentos dela abundantemente. Quando ela estava de pé, o sangue caía no chão, e quando ela estava na cama, ele não apenas molhava os lençóis, mas encharcava o colchão todo. Esta testemunha, inclusive, chegou a medir alguns destes fluxos ou poças de sangue, e eles tinham entre 50 e 60 centímetros de comprimento e aproximadamente 5 centímetros de largura. Assim como São Francisco de Assis e também Padre Pio, Santa Gema também pôde dizer que ninguém a fazia mal, pois ela levava as marcas do Senhor Jesus em seu corpo. Aos 21 anos, Gema foi acolhida por uma generosa família italiana, os Giannini. A família tinha já 11 filhos, mas estava feliz em receber aquela jovem e piedosa órfã em sua casa. A mãe da família, a senhora Giustina Giannini, diria mais tarde sobre Gema: posso jurar que durante os 3 anos e 8 meses em que Gema esteve conosco, eu nunca soube do menor problema em nossa família que fosse provocado por ela. Santa Gema ajudava diligentemente com as tarefas da grande casa. Ela também tinha tempo para rezar, o que era a sua atividade favorita. Pela providência, ela obteve como diretor espiritual o passionista Padre Germano, a quem ela era totalmente obediente. Padre Germano, um teólogo eminente no tocante à oração mística, percebeu que Gema tinha uma profunda vida de oração e consequente união a Deus. Ele estava convencido de que esta joia de Cristo tinha passado por todos os 9 clássicos estágios da vida interior. Gema assistia à missa 2 vezes por dia e recebia a comunhão 1 vez. Ela rezava o rosário com fé e à noite com a senhora Giannini ia às vésperas. Com todos os seus exercícios espirituais, Gema nem mesmo uma vez negligenciou suas obrigações domésticas diárias na casa Giannini. No ano de 1901, aos 23 anos, Gema escreve por ordem do Padre Germano a sua autobiografia, chamado O Quaderno dos Meus Pecados. O anjo da guarda de Gema aparecia frequentemente para ela. Eles tinham uma conversa da mesma maneira que alguém conversa com o seu melhor amigo. A pureza e a inocência de Gema devem ter trazido este glorioso anjo do céu para o seu lado. Ela via seu anjo às vezes em adoração à soberana majestade, em outras oportunidades, estendendo suas mãos sobre ela em sinal de proteção, no ato de defendê-la contra os ataques do demônio, ajoelhado junto a ela, sugerindo os pontos de meditação, ou simplesmente sentado ao seu lado, dando-lhe bons conselhos. Às vezes, este com suas asas abertas ou ajoelhado ao lado dela, recitavam orações ou salmos alternadamente. Quando meditavam a paixão de Nosso Senhor, o seu anjo inspirava-lhe as mais sublimes reflexões. Seu anjo da guarda, uma vez, falou-lhe sobre as agonias de Cristo. Olha para o que Jesus sofreu pelo homem. Considera, uma por uma, as chagas. É o amor que abriu-as todas. Vê como execrável, horrível, é o pecado, já que para expiá-lo, tanta dor e tanto amor
foram necessários. Nosso Senhor queria dela um desapego total de todas as coisas. Certa vez em que deveria ir ao palácio arquiepiscopal para receber a medalha de ouro que merecera no curso catequético, a tia quis vesti-la melhor. Gema até consentiu em levar ao pescoço uma correntinha com uma cruz e um relógio de ouro, lembrança de sua mãe. Quando voltou para casa e ia mudar de roupa, viu a seu lado o anjo da guarda, que a olhava com ar severo. Lembra-te de que não devem ser outros, mas sim os espinhos e a cruz, as joias que adornarão a esposa de um rei crucificado. Gema atirou para longe de si aqueles adornos e, prosternando-se ao solo, em lágrimas, tomou a seguinte resolução: por amor a Jesus e para agradar somente a Ele, proponho-me nunca levar objetos de vaidade, sequer falar deles. E afirma em sua autobiografia: desde aquele dia não voltei a possuir nenhuma destas coisas. Era a fidelidade total, a via para a qual Deus a chamava. Sua devoção a Nossa Senhora, como já foi dito, era terna e filial. A mãe de Jesus aparecia-lhe aos sábados, geralmente como mãe dolorosa, e lhe comunicava algum detalhe da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outras vezes, lhe aparecia com o menino Jesus, entregando-o para que ela o cobrisse de carinhos. Quando Gema se via atolada naquilo que julgava o abismo de seus pecados e não tinha ânimo de dirigir-se diretamente ao Nosso Senhor, recorria à medianeira de todas as graças. Minha mãe, tenho medo de ir em busca de Jesus sem vós, porque, se bem que misericordioso, sei que cometi muitos pecados e sei também que Jesus é justo no castigo. No ano de 1902, Gema, em boa saúde desde a sua cura milagrosa, ofereceu-se a Deus como vítima pela salvação das almas. Jesus aceitou a sua oferta. A partir de setembro, ela então ficou extremamente doente e sua vida foi marcada profundamente pela dor. Começou então o período mais escuro de sua vida. As consequências do pecado caíram pesadamente sobre aquele corpo e sobre aquela alma. Seu estômago não suportava nenhum tipo de comida. Apesar de ter recuperado sua saúde rapidamente, pela providência divina, ela adoeceu novamente. Em 21 de setembro do mesmo ano, ela começou a expelir sangue com as violentas palpitações de amor de seu coração. Enquanto isso, ela passava por um martírio espiritual, pois ela experimentava aridez e nenhum consolo em seus exercícios espirituais. Além disso, seu inimigo, o demônio, multiplicava seus ataques contra a jovem. O inimigo reforçava sua guerra contra Gema, pois ele sabia que o fim estava próximo. Ele esforçava-se para persuadi-la de que ela tinha sido totalmente abandonada por Deus. Usava suas diabólicas aparições e até mesmo violência física, batendo no frágil corpo de Gema. A testemunha, a pessoa que cuidava de Gema, disse o seguinte: aquela besta abominável vai ser o fim da nossa querida Gema. Golpes atordoantes, formas de animais ferozes, etc. Eu a deixei com lágrimas nos olhos, porque o demônio a está esgotando. Santa Gema clamava incessantemente os nomes santos de Jesus e Maria, mas a batalha continuava. O seu diretor espiritual, o venerável Germano, vendo o esforço final de Gema, disse:
A pobre sofredora passou dias, semanas e meses deste modo, dando-nos um exemplo de paciência heróica e razões para um medo saudável pelo que pode acontecer conosco, que não temos os méritos de Gema na terrível hora da morte. Ainda assim, mesmo passando por essas provações, Gema nunca se queixou, ela apenas rezava. Gema estava no seu fim. Ela era praticamente um esqueleto vivo, mas ainda linda apesar da devastação da doença. Em suas últimas palavras, ela disse: "Eu não procuro mais nada. Sacrifiquei tudo e todos a Deus. Agora eu me preparo para morrer." Ela falava com dificuldade. "Agora é mesmo verdade que não me resta mais nada, Jesus. Eu recomendo a minha pobre alma a ti." Gema então sorriu, um sorriso celestial, e deixando pender a cabeça para um lado, deixou de viver. Uma das irmãs, presente na hora da morte, vestiu o corpo de Gema com o hábito dos passionistas, que era a ordem a qual Gema sempre aspirou. Esta morte abençoada aconteceu no Sábado Santo, dia 11 de abril de 1903, quando Gema Galgani tinha 25 anos. As autoridades da igreja começaram a estudar a vida de Gema no ano de 1917 e ela foi beatificada no ano de 1933. O decreto aprovando os milagres para a canonização foi lido a 26 de março de 1939, domingo de Ramos. Gema Galgani foi canonizada a 2 de março de 1940, apenas 37 anos depois de sua morte. Santa Gema Galgani, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santinha das Rosas, espalharam por todo o mundo o perfume de santidade. A nós nos resta agradecer a Deus por nos ter doado criaturas tão resplendentes como eles, cheios de amor e de virtudes. Então esta foi a bela e incrível história de Santa Gema Galgani. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. É de graça e ajuda bastante o nosso canal. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria!